Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos bastante felizes em poder retornar a essa casa de oração. A última vez que nós estivemos aqui foi num culto de Santa Ceia, e o Senhor preparou mais essa rica oportunidade de nós retornarmos, participar desse culto tão abençoado. Nossa vida já foi tocada, grandemente abençoada nesta noite, porque quem vem no culto não vem primeiramente para pregar, não vem primeiramente para ensinar, não vem primeiramente para louvar numa oportunidade avulsa, mas quem vem no culto vem para cultuar, e nós já temos prestado o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Aproveitando o carinho da recepção e que nós nos encontramos em pé, eu quero convidar os irmãos a uma leitura inicial, para a partir dessa leitura repartir com os irmãos o que Deus tem colocado em nosso coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e o verso número 13 também, o último versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 13, o último versículo. Os irmãos já encontraram? Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Tome seu assento glorificando o nome do Senhor. Antes de repartir com os irmãos o que Deus tem colocado em nosso coração, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Flausilino e da sua esposa, e dizer que é uma alegria muito grande revê-los pelo carinho que nós temos para com este casal, esta família, e dentre as diversas coisas marcantes na nossa vida e da nossa família, concernente ao pastor Flausilino e a sua família, ele celebrou o casamento da nossa filha mais velha, que foi aqui na igreja de Vila Nova, há uns anos atrás. O pastor Flausilino esteve celebrando o casamento, e há 5 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de estar comemorando as bodas de prata, 25 anos, há 5 anos atrás, e o pastor Flausilino, lá na igreja do Jardim São José, que é o setor que na época nós pastoreávamos, ele nos deu a honra de estar celebrando as bodas de prata. Então são 2 eventos marcantes para a nossa vida, da nossa família, por isso temos grande estima e um grande carinho por este casal e por esta família. Será que nessa noite tem coração aberto para a palavra de Deus? Eu tenho certeza que tem, e ouvidos atentos ao que diz o Espírito Santo. Certamente há uma palavra do céu para o nosso coração. O que o Senhor colocou em nosso coração para repartir com os irmãos são 3 coisas que devem permanecer hoje, permanecer nesse restinho de 2018, e o Senhor dando vida e não vindo buscar a sua igreja, devemos levar para o novo ano, o ano de 2019. Quais são as 3 coisas baseado na leitura que nós acabamos de fazer? Agora, pois, permanece, em primeiro lugar, o que deve permanecer? A fé. Olha, se tem alguém aqui nessa noite que precisa que a sua fé seja acrescida, ou sua fé seja avivada, eu tenho plena convicção que isso vai acontecer, para a glória de Deus. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que mais deve permanecer? A esperança. Os irmãos sabiam que existem 3 categorias de pessoas em relação à esperança? A primeira categoria são aqueles que não têm mais esperança, e os irmãos sabem que existem muitas pessoas que não têm mais esperança. Pode ser que alguém que nos ouça à distância e o Espírito Santo trouxe para essa transmissão é alguém que está desesperado da vida, desesperado de uma série de coisas, alguns pensando em tirar a própria vida, e quando alguém quer tirar a própria vida, ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor, mas ele não encontra maneira de resolver isso. Mas aquele que traz esperança também é presente aqui nesta noite. A segunda categoria daqueles em relação à esperança é os que têm uma falsa esperança, aqueles que a esperança está depositada na sua posição, no seu poder aquisitivo ou em qualquer outra área. Meus irmãos, eu digo, isso muda da noite para o dia, do dia para a noite muitas vezes. Isso é uma falsa esperança. Sabe o que o salmista disse no Salmo 20? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A terceira categoria de pessoas em relação à esperança é os que têm uma viva esperança. Aí fora tem vários ditados, uns são aproveitáveis, outros nem tanto. Tem um que diz assim: a esperança é a última que morre. Esse ditado para nós não funciona. Para nós somos gerados numa viva esperança, uma esperança que nunca morre. Então são essas 3 coisas que devem permanecer hoje, amanhã, no restinho do ano e num novo ano que em breve, querendo Deus, se inicia. A fé, a esperança e o
amor. Eu fiz uma breve introdução com os irmãos e daqui a pouco nós vamos detalhadamente tratar dessas 3 questões, mas antes disso, numa palavra introdutória e caminhando para concluir essa introdução, eu queria passar para os irmãos, sendo sabedores que nós estamos caminhando para o final de um novo ano, algumas atitudes para um ano novo diferente. Algumas atitudes que nós devemos tomar, por quê? Nós devemos levar para o novo ano que desponta a fé, a esperança e o amor. Mas são todas as coisas que nós devemos levar? Não, existem coisas que nós devemos mudar. E os irmãos sabiam que o maior de todos os milagres é o milagre da transformação? Jesus, no seu ministério, que foi de 3 anos e meio, operou muitos milagres, não é? Operou ressurreição, operou curas, mas teve que ter o primeiro. E sabe qual foi o primeiro milagre? Ele escolheu fazer em Caná da Galileia. Eu, mais a minha esposa que está ali, foi apresentada, nós completamos esse ano 30 anos de casados, e em abril desse ano nós estivemos lá em Caná da Galileia, onde foi realizado o primeiro casamento, e nós ali renovamos as nossas bodas de pérola, os nossos 30 anos de casados. E nesse lugar é que aconteceu o primeiro milagre. E o milagre foi a transformação de água em vinho. Sabe o que eu aprendo aí, irmãos? A cura é um milagre extraordinário. E eu ainda continuo acreditando que Jesus ainda cura nos dias de hoje. Ainda é o médico dos médicos nos dias de hoje. Ressurreição é um milagre extraordinário. Mas eu ainda continuo acreditando que o maior de todos os milagres ainda é o milagre da transformação. E sabe qual é a boa notícia para nós aqui nesta noite? É que o Jesus que transformou lá continua transformando até os dias de hoje. Oh, aleluia! Quem sabe esse culto poderá ser um culto marcante na nossa vida, porque vai dar início a um processo de transformação. Mas para que isso aconteça, devemos levar para o novo ano a fé, a esperança e o amor. Mas tem coisas que nós não devemos levar. Vê se os irmãos compartilham disso. Jamais haverá um ano realmente novo se nós continuarmos a repetir os erros dos anos velhos. Não é verdade? Jamais haverá um ano realmente novo se continuarmos a repetir os mesmos erros dos anos velhos. Então devemos refletir algumas coisas antes de dizer o que deve permanecer, algumas coisas que precisam ser mudadas, transformadas. E aqui eu vou dizer para os irmãos, um bom conselho da palavra de Deus: afaste da sua vida tudo que não agrega valor ao seu propósito. Eu quero dizer algumas coisas concernente a isso. Os irmãos saberiam dizer quais são as 3 principais decisões de um ser humano na terra? As 3 principais. Existem muitas outras decisões, mas as 3 principais. A número 1 é a salvação da sua alma. Essa é a maior decisão de um ser humano na terra. Porque quer alguém viva 90, 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade? Aonde estão os salvos aqui nessa noite que glorificam o Salvador? Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Não é verdade? Por isso apresentamos Jesus como Senhor e Salvador. A segunda maior decisão que um ser humano toma nessa vida se chama propósito. O que é isso? O que vamos fazer da nossa vida com o tempo de vida que Deus nos dá aqui na terra? Os irmãos sabiam que a nossa impressão digital ela é original, não é verdade? Significa que o plano de Deus também é original. O plano de Deus é único na nossa vida. E quando nós nos colocamos diante de Deus para descobrir qual é esse projeto, qual é esse propósito, é tão lindo que algumas bênçãos atrás para a nossa vida. Vou dizer para os irmãos uma delas: a inveja nunca mais fará parte da nossa vida. Você sabia? Quem descobre que Deus tem um propósito na vida de cada um, a inveja nunca mais fará parte na vida da pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa toma conhecimento que Deus abençoou alguém, prosperou alguém, elevou alguém. Sabe o que essa pessoa diz? Glória a Deus por isso, que bênção, que Deus continue abençoando, porque o que Deus tinha para a vida dele, deu para ele. Agora tem uma coisa, o que Deus tem para a minha vida, no tempo de Deus vai acontecer também. Quando a gente descobre o que é propósito, isso é maravilhoso. A inveja nunca mais fará parte da nossa vida. Um bom conselho para esse restinho de ano e um novo ano que desponta: afaste da sua vida tudo que não soma, que não agrega valor ao propósito que Deus tem na sua vida. E a terceira maior decisão de um ser humano nessa terra, sabe qual é? O casamento.
Por que o casamento é a terceira e não a segunda? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu, mais a irmã Eliane, há mais de 20 anos temos ministrado quase que semanalmente encontro de casais, seminário de família, atuando bastante na área do casamento e da família. Eu estava dizendo, pastor Flauzilino, nesse último 1 ano e meio, debaixo da bênção de Deus, do nosso pastor e do nosso ministério Belém, Campinas, eu, mais a irmã Eliane, tivemos a oportunidade de estar em 18 estados do Brasil, 20 estados americanos e 8 países nesse último 1 ano e meio. Às vezes, toda semana, às vezes na mesma semana, em 2 estados diferentes. E às vezes as pessoas dizem assim: pastor Aguinaldo, não é muito corrido a vida que vocês estão levando, você mais a irmã Eliane, viajando toda semana? Sabe o que eu respondo? Eu respondo assim: corrido é, mas é melhor terminar gasto do que enferrujado. Não sei se os irmãos concordam com essa atitude. É melhor terminar gasto do que enferrujado. Trabalhar enquanto é dia, não é verdade? Glória a Deus. Afaste da sua vida tudo que não agrega valor ao seu propósito. Um outro conselho: talvez a mudança que você procura pode estar na renúncia que você não faz. É algo para nós refletirmos também. Talvez a mudança que nós procuramos está em alguma renúncia que nós não estamos fazendo. Mas vamos avançar. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? E nós estamos vendo algumas coisas importantes para refletirmos no finalzinho desse ano e no novo ano que desponta. Seja grato a cada pequena coisa. Irmãos, isso aqui é muito importante porque é algo que alegra o coração de Deus, a gratidão. Uma vez o Senhor Jesus abençoou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Para cada 10 abençoados tem um agradecido. Eu quero ser um. Será que tem outro aí também que quer ser agradecido? Por que isso aqui é importante, ser grato? Sabe por quê, irmãos? Um dos exemplos que posso dar aos irmãos: a jornada do povo de Israel, da saída do Egito até a terra prometida, era para ser uma jornada muito curta, muito rápida. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles ficaram andando em círculos quanto tempo? 40 anos. Por quê? Principalmente por causa do pecado da murmuração. E os irmãos sabem o que nós temos em Romanos 15, verso 4? Nós temos o seguinte: tudo que foi escrito para nosso ensino. Os irmãos sabem qual é o ensino que nós extraímos daí? O ensino é este: quem só reclama, a vida anda em círculos. Essa é a grande lição. Se você encontra a pessoa: como é que está? Está difícil. Se você encontra daqui uma semana: e agora? Agora piorou. Aí você encontra daqui um mês: e agora? Agora é que ficou ruim. E a pessoa está andando em círculos. Mas os irmãos querem ver onde está a bênção do Senhor? Encontre alguém que é agradecido. Encontre alguém que é grato ao Senhor. Oh, aleluia. Como é que são as coisas? Olha, Deus está permitindo um gigante, alguma coisa aí, mas tem um propósito de Deus, tem bênção vindo aí. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para essa querida igreja, e eu acredito nisso: um gigante é a maior bênção de Deus na nossa vida. Sabia disso? Quem era Davi antes do gigante Golias? Quem conhecia Davi? Irmãos, guarde isso no coração: os nossos amigos nos confortam, mas os nossos inimigos nos promovem. Os nossos amigos nos confortam, mas os nossos inimigos nos promovem. Quem era Davi? Ninguém conhecia, mas só preparar aquele gigante, todo Israel soube quem era Davi. Esse gigante que Deus tem permitido na sua vida não é para destruição, é para preservação dentro do propósito do Senhor. Oh, aleluia. Mas a gratidão é muito importante. Deixa eu exemplificar isso para os irmãos. Nos 20 anos de pastorado aqui na cidade de Campinas, pastoreando diversos setores, muitas experiências fomos vivendo. Vou exemplificar uma concernente à gratidão. Em um dos setores que pastoreamos aconteceu o seguinte episódio. Por quê, irmãos? Nós temos que crescer, amadurecer. É bíblico isto, mas tem coisa que nós não podemos perder, e uma delas é o prazer de estar na casa do Senhor e prestar um culto ao Senhor com alegria. Em um dos setores aconteceu o seguinte: terminou o culto, veio um novo convertido. Ele disse assim: pastor Aguinaldo, eu preciso falar com o pastor. Eu disse: pois não, sente aqui. O que é que aconteceu? Pastor, acabou de acontecer uma coisa agora. Eu digo: me conta aí, eu vou poder te orientar. Sabe o irmão tal? Sei. Ele me disse o seguinte, ele disse: meu jovem, senta aqui, eu quero te dar um conselho. Eu disse: pois não, irmão. Ele disse assim: olha, quando eu era novo convertido que nem você, eu era igual você. Nos cultos eu levantava a mão, eu cantava todos os hinos, eu demonstrava uma alegria. Agora não, agora eu amadureci, agora eu parei com essas coisas.
Eu disse, ele te falou isso? Falou. Eu falei, o que você falou? Aí ele disse assim, essa é a minha dúvida, pastor, eu não sei se eu falei a coisa certa. Os irmãos acreditam que Deus trabalha na simplicidade? Amém, irmãos? Trabalha na simplicidade. Eu disse, o que você disse a ele? Ele disse assim, pastor, eu olhei para ele e disse assim, irmão, se quando eu tiver o tempo de crente que o irmão tem, eu estiver do jeito que o irmão está, eu levanto a mão para Jesus e começo tudo de novo. Glória ao nome do Senhor. Ele disse, e aí, pastor? Eu disse, Deus que te ajudou nessa resposta. Porque, irmãos, tem que amadurecer, tem que crescer, tem que atingir a maturidade, mas estar aqui num momento como esse é algo extraordinário, prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que nós sejamos pessoas agradecidas. Eu vou dizer só mais duas aqui aos irmãos, e nós resumimos essas 3 palavras que são as palavras-chave aqui nesta noite. Viva cada dia como se fosse único. Irmãos, é difícil a gente não entender isso, é difícil praticar isso. Os irmãos sabiam que o maná era para cada dia, a cruz é de cada, a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada. Tudo é de cada dia, só nós que não aprendemos a viver um dia de cada vez. Nós temos dificuldade. Se eu perguntasse agora, não estou perguntando, mas se eu perguntasse agora e pedisse que as pessoas aqui presentes levantassem a mão, quem alguma vez na vida tinha algo para resolver meses para frente e ficou sem dormir, e ficou comendo demais ou comendo de menos, e quando chegou o dia de resolver, foi tudo diferente do jeito que você pensava. Aí você disse assim, sofri de graça. Não é? E sabe o que é triste, irmãos? Da outra vez a gente faz tudo de novo. Parece que nós nunca aprendemos a viver um dia de cada vez. Os irmãos sabem como chama o dia de hoje e esse momento aqui? Se chama presente. Nós estamos no presente. Os irmãos sabem por que tem esse nome? Porque é isso que ele é. Ele é um presente. Mas muitos não desfrutam desse presente por 2 motivos, irmãos. Ou estão presos ao passado, ou estão ansiosos, preocupados com o futuro. E eu sei que essa palavra atingirá corações para a glória de Deus, se seu coração ainda permanece aberto. Vamos falar sobre esses 2 pontos. Por que as pessoas não desfrutam o presente de Deus? Primeiro, muitas estão presas ao passado. Meus irmãos, quem gosta de passado é museu. Quem não tem passado não tem história. É importante ter passado, mas não é sábio viver preso ao passado. Alguém aqui tem fé para acreditar que o que Deus tem daqui para frente é maior e melhor do que o que ficou daqui para trás? Alguém acredita nessa palavra nessa noite? Porque a vida é vivida daqui para frente. E essa mensagem está no automóvel. E hoje, quando você entrar no automóvel, você vai se lembrar. Quando você entra num automóvel, tem um retrovisor desse tamanho. E tem um vidro dianteiro bem grande. Tem uma mensagem muito forte ali. Qual é a mensagem? Durante a sua caminhada, durante o seu percurso, de vez em quando dá uma olhadinha para trás, mas foca à frente, porque maiores e melhores coisas estão por vir do que o que ficou daqui para trás. Quantos podem glorificar ao Senhor? Por isso, oh glória ao nome do Senhor, coisas maiores estão por vir daqui para frente do que o que ficou daqui para trás. Eu só não posso dizer a essa querida igreja que o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria dizer para você, esse culto pode ser um culto de transformação na sua vida, dentro do que nós estamos aqui abordando. Deixar para o teu coração Filipenses 3,13. Sabe o que Paulo disse ali? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para as coisas que estão à frente. Eu tenho um objetivo, querida igreja. A caminhada que Deus nos chamou para iniciar não foi para parar no meio do caminho, foi para chegar no nosso destino final. Daqui a pouco eu volto neste ponto. Agora, há pessoas que não têm problema nenhum com o passado, mas nunca vive o presente de Deus, porque sempre preocupada com o futuro. Não é prudente
viver olhando para o passado, mas eu quero convidar alguém aqui nessa noite, que entrou aqui muito preocupado, muito preocupada. Deus, como é que vai ser? E essa situação que eu estou passando, olha a resposta de Deus para o teu coração. Dá uma olhadinha rapidinho lá atrás. Você já passou coisa pior e achou que não ia dar e deu. Achou que não ia ter provisão e teve provisão. Sabe qual é a boa notícia? O Deus que cuidou de você lá prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! Sabe por que muita gente estressada, irmãos? Sabe por que muita gente estressada? Não é a única resposta, mas é uma resposta importante. Porque as pessoas, ao invés de lutarem a luta de hoje, trazem para hoje lutas que ainda não aconteceram e só Deus sabe se vai acontecer. Não é uma verdade? Preocupada com a semana que vem. Claro que nós devemos ser pessoas organizadas, pessoas que planejam, colocam Deus à frente, mas estou dizendo que nenhum de nós tem o poder de voltar nos minutos que antecederam a este, e nenhum de nós tem poder sobre o que há de vir, mas servimos o Deus que tem o controle de todas as coisas. Para passar para o ponto seguinte, deixa eu dizer uma última coisa aos irmãos, que deve trazer alento ao coração de alguém que porventura esteja ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada. A ciência não é pastor, não são teólogos. A ciência já comprovou que existe mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todas as praias da terra. A ciência comprovou isso. Que isso tem a ver com o que estamos tratando? Tem a ver que a palavra de Deus diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome, e nenhuma falta, todas se apresentam ante a voz do Criador. Esse Deus é o meu Deus e o seu Deus. Você está sendo convidado nessa noite, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A última coisa para adentrarmos na primeira palavra que deve permanecer, que é a fé. A última coisa, finalzinho de ano, muitas pessoas fazem propósito, não fazem, irmãos? Talvez o que ganha número 1 é o regime, não é? Eu acho que é o que ganha o número 1, mas muitas fazem bastante propósito, não é? Virou o ano, eu começo. Eu queria ser inspirador para a vida de cada um que nos ouve, dizer um bom propósito que não precisamos esperar a virada do ano, mas podemos iniciar hoje. Qual é o propósito? Aprofunde a sua intimidade com Deus. O propósito glorioso. Alguém que vai dizer no culto nessa noite: Senhor, a partir de hoje, me ajuda, eu quero aprofundar a minha intimidade com o Senhor. Existem muitos incentivos para que nós façamos isso na Bíblia. Os irmãos querem ver exemplos? Profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias 9, 23 e 24: aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer. Olha o incentivo que Deus está dando. Os irmãos acompanharam atentamente. Eu acompanho todos os momentos do culto, porque às vezes Deus quer falar comigo numa letra de um louvor, né? Alguém que está fazendo uso da palavra. Os irmãos observaram a leitura que foi feita aqui nessa noite, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Os irmãos pararam para prestar atenção no último versículo, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Meus irmãos, em quase todas as igrejas locais da terra, e eu concluo essa parte dizendo isso, em quase todas as igrejas locais da terra, nós temos esses dois extremos. Nesse texto que eu citei, que foi uma leitura feita aqui nessa noite, no último versículo, diz que nós devemos crescer em duas áreas. Em quase todas as igrejas locais da terra, nós temos dois extremos. Quais são? Nós temos um extremo de pessoas que oram, jejuam, buscam a Deus, consagram, são pessoas de Deus, mas escola dominical? De jeito nenhum. Culto de ensino? De jeito nenhum. Cursaram o Instituto Bíblico? De jeito nenhum. Mas são pessoas de Deus, são pessoas que amam a Deus, oram, jejuam, consagram, mas não fazem o que fazem baseada no conhecimento, porque não investe em conhecimento. Os irmãos compreendem? Amém, irmãos? Essas pessoas vão se tornar o quê? Fanáticas, porque tem um zelo, mas é um zelo sem entendimento. Por outro lado, nós temos também aqueles e aquelas que não perdem uma escola bíblica dominical, não perdem um culto de ensino, fazem cursos teológicos, mas orar
Nada. Jejuar? Também não. Essas pessoas se transformarão em formalistas. Quando abre a boca, tem um grande conhecimento, mas não tem vida. E eu digo para os irmãos, a unção não faz um pouquinho de diferença. A unção faz toda a diferença. Glória ao nome do Senhor. E se um dia alguém perguntar para você assim, mas o que é unção? Você responde assim, unção, outros não são. É uma boa definição do que vem a ser unção. Não é verdade? Muito bem, tendo dito isso, querida igreja, agora, pois, permanecem, em primeiro lugar, a fé. Agora, pois, permanece a fé. Algumas questões quero falar com os irmãos a respeito da fé. Primeira delas, irmãos, a fé é tão importante que a palavra de Deus diz assim, o meu justo viverá da fé. Fé é algo tão importante a permanecer que o meu justo viverá da fé. Se tem alguém aqui nos ouvindo que tem tido alguma perda material, alguma área nesses dias, e ficou muito triste com isso, e eu tivesse a oportunidade de conversar com você, eu te perguntaria, você perdeu a fé? E aí se a sua resposta fosse assim, não pastor, eu tive aí uns problemas, umas perdas, mas minha fé está intacta. Eu diria, então você não perdeu nada, porque a fé traz tudo de volta. Glória ao nome do Senhor, porque o meu justo viverá da fé. Mas eu preciso dizer mais algo. Alguns de nós, irmãos, gostaríamos que a vida cristã fosse assim. De que maneira? Obrigado. Alguns de nós gostaríamos que a vida cristã fosse assim. Senhor, por que eu estou passando isso? Aí Deus diz, meu filho, é por causa disso, eu estou planejando fazer isso. Ah, então já entendi. Muito obrigado. Aí uma outra turbulência, adversidade, Senhor, e agora? Por que o Senhor está permitindo isso? Não, senta aqui, eu vou te explicar. É que lá na frente eu estou te preparando, porque eu vou te confiar isso. Ah, então já entendi. Alguns de nós gostaríamos que a vida cristã fosse assim. Só que se fosse assim, irmãos, que espaço haveria para a fé? Se tivéssemos resposta já para tudo. A coisa linda concernente à fé, e Hebreus 10:38 diz, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. A coisa linda da fé é você estar num culto como este, experimentando o silêncio de Deus na sua vida, e quando o professor dá a prova, ele fica em silêncio, é normal, faz parte do projeto, faz parte do propósito, mas você está no culto como esse, recebe a palavra de coração aberto, nós somos alimentados, a palavra fala conosco, porém a resposta que você precisava não veio, e quando o culto termina, alguém te diz assim, aquela situação, você responde como Jó, você diz assim, eu ainda não tive a resposta, mas tem uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, Deus está no controle de todas as coisas. Uma vez Jesus operou algo, as pessoas ficaram ali todas querendo saber a razão de tudo aquilo. Jesus disse assim, o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Essa palavra tem endereço certo para corações aqui nesta noite. Você não está entendendo o que Deus está permitindo. Aleluia. Agora não é a hora de entender, agora é a hora de usar a fé. Saber que Deus está direcionando a tua vida, mas lá na frente você vai olhar para trás, levantar as mãos e dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor dirigiu todo o projeto na minha vida. Quantos aqui acreditam nessa palavra nessa noite? Irmãos, isso é tão importante, é tão maravilhoso, que no grande capítulo da Bíblia sobre a fé, que é Hebreus 11, que começa no verso 1 definindo fé, sabe o que diz no verso 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou me dirigindo, se não na totalidade, quase a totalidade de pessoas que querem agradar a Deus, não é verdade? E o texto está dizendo, quem quiser agradar a Deus será através do exercício da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que significa o final desse versículo, irmãos? Significa quem investe tempo em Deus será recompensado, será galardoado. Meus irmãos, é questão de sobrevivência espiritual termos na nossa casa um lugar, um cantinho que a gente pode chamar de lugar secreto,
quarto de guerra. Não importa o nome, mas é o local onde diariamente nós investimos na comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse assim: vocês quando orarem façam o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto saberá dar a recompensa. Meus irmãos, eu queria dar 2 exemplos para os irmãos a respeito da fé. Enquanto a palavra é ministrada, a sua fé vai sendo acrescida, amém? A fé vem pelo ouvir a palavra. Há alguém presente aqui que ainda acredita em milagres? Aleluia! Oh, aleluia! Nós vamos orar daqui a pouquinho, concluindo. E eu creio que como resultado da palavra de Deus e da oração com fé, o milagre de Deus e a provisão de Deus pode acontecer na vida de muitos que estão aqui e fora daqui. Você junta a sua fé com a minha, amém? Irmãos, tem coisas que enchem os olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. Tem coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas enchem os olhos de Deus. Os irmãos querem saber uma coisa que deixava Jesus muito admirado? Diversas vezes ele disse assim, coisas assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Uma coisa que deixava Jesus bastante admirado é quando alguém usava a sua. Nós estamos sendo convidados nessa noite a utilizar a fé que Deus tem nos dado. Os irmãos querem ver 2 exemplos disso? Em Mateus 8, conta o caso de um centurião. O centurião disse assim: eu tenho uma pessoa lá que trabalha comigo, e ele está muito enfermo, e eu preciso que o Senhor Jesus, o Senhor intervenha nisso, cure ele. Jesus disse: pois não, onde é a sua casa? Eu vou até lá. Irmãos, olha que coisa linda. Sabe o que o centurião disse para Jesus? Preste bem atenção nisso. O centurião disse assim: não, Senhor Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá debaixo do teto da minha casa, não, mas tem uma coisa, sabe uma coisa que eu aprendi? Eu sou um centurião, eu comando 100, por isso centurião, e eu sou o líder deles. E sabe o que eu aprendi, Jesus? Eu aprendi que se eu mandar um fazer uma coisa, ele faz. Se eu disser para ele: você vai em tal lugar, ele vai. Se eu disser para ele: vá lá e entrega essa mensagem, ele entrega. Então, Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa não, eu não sou digno, mas como eu já sei disso, eu sei o que é autoridade, eu peço ao Senhor: dize somente uma palavra. Fala somente uma palavra, porque se eu, humano, capitão de 100, eu entendo que o que eu falo tem poder, quanto mais o rei de todo o universo. Se dirigir uma palavra, oh aleluia, querida igreja, para o milagre basta uma palavra nesta noite vinda da parte de Deus. Oh aleluia. Os irmãos querem ver um segundo e último exemplo? Está em Mateus capítulo 15, agora é o caso da mulher cananeia. E os irmãos conhecem a história. Estou falando sobre a fé. Ela chegou e pediu, em prol não dela, em prol de uma filha. E aqui eu queria transmitir algo para o coração de alguns aqui. Tem gente que não teve condição de estar aqui, e ainda não está em condição de estar. Algum ente querido, mas você pode entrar na brecha por esta pessoa nesta noite. Porque, irmãos, eu digo e acredito, há entes queridos nossos, que ainda não partiram desse mundo, apesar da vida que estão levando, porque ainda tem joelhos dobrados na casa do Senhor. Essa mulher não foi pedir por ela, foi pedir por uma filha. Será que nessa noite tem uma mãe que precisa pedir por uma filha? Um pai por um filho? Um marido por uma esposa por um marido? Esse é o grande exemplo. E ela pediu socorro. E sabe o que o texto diz? Em primeiro lugar, diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Essa mulher experimentou o que? O silêncio de Deus. Mas ela continuou insistindo. Sabe por quê, irmãos? Olha a sabedoria dessa mulher cananeia. Ela pensou o seguinte: ele não está respondendo, eu não vou embora, eu vou perseverar, porque ele não está falando, mas ele está ouvindo. Deus ainda não te respondeu? Continua clamando, porque ele ainda não falou, mas ele está ouvindo. Aleluia. E ela continuou insistindo, e quando ele tomou a palavra, o que foi que ele disse? Mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Será que eu e você aguentaríamos esta? Mas isso está, dentre outros motivos, para mostrar que a nossa bênção está em adentrarmos humildes perante a presença do Senhor. Sabe o que essa mulher respondeu? Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olha e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, vai e te seja feito como você pediu. Aleluia. Eu quero convidar você a entrar na brecha por este ente querido nesta noite. Alguém aqui acredita que nós podemos orar aqui e o Senhor visitar lá aonde precisa ser visitado? Seja outra cidade, seja outro estado, seja outro país, o nosso Deus é o Deus de todo o universo. Oh, aleluia. Agora, pois, permanecem a fé. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, e esse é o tema nessa noite, 3 coisas que devem permanecer. A segunda coisa que deve permanecer, o que é? Agora também permanece a esperança. Oh, aleluia. Agora, pois, permanece a esperança. Deixa eu revisar com os irmãos algo que disse no início. 3 categorias de pessoas existem em relação à esperança. A primeira, os que não têm mais esperança. Você sabia que há a pessoa sorrindo com os lábios, mas os olhos dizem outra coisa? Os irmãos sabiam que no nosso ambiente de trabalho, de escola, de família, há pessoas que Deus permite cruzar o nosso caminho, e são pessoas que só Deus sabe o que vai no coração dessas pessoas, pessoas desiludidas com a vida, pessoas maltratadas, que não têm recebido amor, e desesperadas por uma série de fatores, mas essas pessoas cruzam o nosso caminho, e Deus permite, porque sabe que a igreja tem uma mensagem de esperança. O evangelho continua sendo as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Para aquele e aquela que não tem mais esperança, para aquele e aquela que talvez esteja aqui nesta noite, ou esteja nos ouvindo fora daqui, e tem dito no seu coração: ah, meu Deus, mas está terminando mais um ano, a mesma coisa, parece que as coisas não mudam, eu não tenho mais esperança, há quanto tempo já é dessa maneira? Eu prego isso, ensino isso porque acredito nisso. Se você ouvir essa palavra com o coração aberto, a esperança vai renascer no teu coração, pode estar renascendo neste exato momento, e a tua vida vai ser dividida em 2 fases, antes disso e depois disso, para a glória de Deus. Você acredita nisso que está ouvindo, amém? Agora, tem pessoas em relação à esperança, inclusive, irmãos, sabe o que diz lá em Romanos 12:12? Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança. Os irmãos sabem o que quer dizer essa palavra? Paulo estava querendo dizer o seguinte: vivam a vida com expectativa, vivam a vida com a seguinte expectativa, que coisas maiores e coisas melhores estão por vir, do que coisas que ficaram daqui para trás. Viver a vida com expectativa. Olha, sabe por que o teu coração tem sido muito abatido com muita tristeza? Porque você precisa dar atenção a essa palavra que está num livro que tem o nome de Lamentações, mas tem coisas de muita esperança nesse livro. Sabe por que a sua alma tem estado tão abatida? Porque você tem constantemente lembrado fatores tristes, de sabores que você viveu até aqui na sua caminhada. E sabe o que é que o profeta vai dizer em Lamentações capítulo 3? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh, aleluia! Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh, aleluia. Lembre das coisas boas que Deus já permitiu na tua vida. Lembre-se dos livramentos. Irmãos, eu agradeço o livramento todo dia. E as pessoas que tomam conhecimento disso: nossa, mas o pastor tem tomado conhecimento de muita coisa. Eu digo: não, tomo conhecimento de algumas, mas eu tenho convicção de que Deus nos dá livramentos diários. Alguns a gente toma conhecimento, outros nós nem sabíamos da cilada, mas lá estava o anjo do Senhor para nos guardar. Oh, aleluia. A segunda categoria em relação à esperança, sabe o que é? Os que têm uma falsa esperança. São pessoas que têm esperança na posição que ocupa numa empresa, no poder aquisitivo que tem, na quantidade de estudo que tem. Todas essas coisas têm o seu valor, mas cada coisa no seu devido
lugar. Colocar esperança nessas coisas não é de muita sabedoria, porque estas coisas mudam do dia para a noite e da noite para o dia. Sabe o que o salmista diz no Salmo 20 e no verso 7? Diz assim, ele disse assim: uns confiam em carros, outros eu tenho conhecimento que confiam em cavalos. Aí ele deu a posição dele, ele disse, ele era um rei, ele disse assim, mas eu não. Minha confiança não está em carro, não está em cavalos, no meu título de rei, na minha posição, no poder aquisitivo que eu tenho, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele está dizendo o seguinte: a minha confiança está posta no Senhor. E a palavra diz mais do que uma vez: bem-aventurado é o homem e a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Oh, aleluia, essa palavra que deve achar guarida em nosso coração e acrescentar a nossa fé, é para quando você chegar em casa hoje, ou amanhã, no trabalho, ou em outro tipo de ambiente, e alguém questionar com você e dizer: e aquela situação que você está vivendo, aquele problema? Você não vai mentir, vai falar a verdade, vai dizer: olha, por enquanto, está caminhando daquela maneira, mas tem uma coisa, o problema não mudou, mas eu mudei depois do culto na igreja. Por quê? Porque Deus falou comigo que está no controle de todas as coisas e que tem um propósito em todas as coisas, e nós tivemos a nossa esperança renovada. Terceira categoria em relação à esperança está em 1ª carta de Pedro 1 e verso 3. Nós fomos gerados numa viva esperança. E agora, meus irmãos, agora pois permanece a fé, agora pois permanece a esperança, e agora permanece o amor. Esse é o nosso último ponto. É algo que deve permanecer hoje, amanhã, o restante do ano, no novo ano. E algumas coisas eu quero falar a respeito do amor. Nesse texto que é a base da nossa reflexão nessa noite, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Fé é tão importante que o justo viverá da fé. Esperança é tão importante porque a nossa esperança nunca morre, fomos gerados numa viva esperança. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que fé seja muito importante, esperança, mas o mais importante de tudo é o amor. Então vale uma reflexão nesses minutos restantes concernente ao amor. Meus irmãos, o maior termômetro de espiritualidade, se nós quisermos saber o quanto espirituais nós somos, não é a quantidade de línguas que falamos, a quantidade de dons espirituais que manifestamos, mas é o quanto nós amamos. O maior termômetro de espiritualidade numa pessoa é o quanto essa pessoa ama. Os irmãos sabiam que uma vez o Senhor Jesus foi perguntado: mestre, qual é o maior mandamento? Sabe o que foi que Jesus respondeu? Ele respondeu assim: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Por que como a si mesmo? Porque quem não se ama não está preparado para o amor. Quem não se ama não está preparado para o amor. Então é o amor em 3 dimensões: para com Deus na vertical, para com o próximo como a si mesmo na horizontal. E sabe o que Jesus diz na sequência? Tudo se resume nisto, no amor. Se nós quiséssemos saber o quanto nós somos espirituais, é a proporção que nós amamos. Eu vivi uma experiência, irmãos, interessante, que eu vou resumir para os irmãos, aliado gratidão e agora amor que nós estamos falando. Sabe qual foi a experiência? Nós estávamos num local para uma cruzada evangelística. E nós iríamos dar uma participação nessa cruzada. E antes da nossa participação, foi dada oportunidade para um garoto cantar. O garoto pegou o microfone e ali foi montado um tablado que naquela ocasião se transformou num púlpito para aquela cruzada. E o garoto pegou o microfone e ele andava de um lado para o outro, e ele levantava a perna e demonstrava um fervor, uma alegria quando ele louvava. E tinha muitos de nós que estávamos naquele tablado, e um companheiro que estava do meu lado, ele fez o seguinte comentário comigo: pastor Aguinaldo, o pastor acha que precisa de tudo isso?
Esse foi o comentário. Eu estou alinhando gratidão com o amor que nós estamos tratando aqui. Tudo isso que o nosso companheiro se referia era ele andar de lá para cá, e levantar a perna, né? Ele preferia que o rapaz ficasse parado assim, no púlpito. Eu disse para ele a seguinte resposta, eu disse: companheiro, não é bom a gente ficar conversando aqui na frente, porque o povo está olhando para a gente vai estar dando um mau testemunho. Então não é bom a gente ficar conversando aqui, mas eu vou te responder depois é claro que eu vou te responder. Agora eu só quero te falar uma coisa. Pois não, pastor. Eu disse: você conhece o garoto que está cantando? Ele disse: não, eu não conheço. Eu só acho que não precisa de tudo isso, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Aí eu disse para ele: mas eu conheço, e conhecia mesmo. E aquele rapaz, depois de cumprir todos os seus deveres para com a justiça, ele era do mundo do crime, e ele tinha tirado vida de pessoas. E eu olhei bem nos olhos dele e disse isso, eu disse: esse garoto já pertenceu ao mundo do crime e já matou gente. Aí eu olhei bem nos olhos dele e disse assim: e se Jesus não tivesse entrado na vida dele, você podia ser o próximo. Aí ele arregalou o olho como quem não queria mais conversar depois do culto. Mas eu quis transmitir uma mensagem para ele. Claro que aquele garoto cumpriu o que precisaria e deve cumprir em relação à justiça, já fazia muitos anos, mas tudo isso era realidade. Mas o que eu quis mostrar para aquele companheiro, sabe o que é? É que para com a vida daquele garoto, hoje é um culto de missões também, para a vida daquele garoto, a família já não dava mais nada. Para aquele garoto, a sociedade queria que ele desaparecesse desse mundo. Mas, querida igreja, Jesus morreu por ele. Aleluia! E estendeu as mãos, tirou do lamaçal de pecado, do charco de lodo, de imundícia, deu um banho nele, paletó, gravata, e num estádio, oportunidade dele louvar. Meus irmãos, nunca ele ficaria parado assim quietinho, sabe por quê? A quem muito foi perdoado, muito ama, tinha muito amor naquele coração. Oh, aleluia, é sobre amor que estamos falando. Aí talvez você diz: pastor, lindo o testemunho dele, glória a Deus, mas eu nunca matei ninguém. Mas sabe o que a nossa Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querida igreja, concluindo, nós estamos aqui nessa noite como resultado do amor de Deus. Oh, aleluia, o melhor que fazemos nessa noite é ser gratos ao Senhor por tão grande amor. Daqui a pouquinho haverá uma cantata de Natal. Cada vez que Cristo nasce no coração de alguém, é Natal na vida dessa pessoa. O Natal é Cristo, oh, glória ao nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de nós orarmos, ouça isso, meus irmãos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior dos três é algo que é para permanecer. Hoje, nesse culto, depois do culto, amanhã, no restante do ano, no novo ano, se o Senhor assim permitir, o Espírito Santo de quando em quando vai trazer essa mensagem aos nossos corações. Como está a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. O texto áureo da Bíblia é João 3:16. Todos aqui, ou quase todos, sabem decor, não é verdade? E versículos que nós sabemos decor, às vezes a gente perde a mensagem do versículo, porque a gente conhece tanto. Você sabia que tudo de maior que existe está em João 3:16? Tudo de maior que existe. Eu vou dizer para os irmãos, e com isso nós vamos concluir e orar. Porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, a maior quantidade de pessoas, de uma tal maneira, a maior intensidade, que deu o maior gesto, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas tenha
a maior certeza, a vida eterna, a maior posse, a vida de Deus. Vamos nos colocar em pé, aleluia. Oh, feche os teus olhos agora, vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, que o Senhor colocou em nosso coração, nós repartimos com a tua igreja aqui reunida. A tua palavra não volta vazia jamais, meu Pai. Pai querido, aquela que porventura esteja aqui neste recinto ou nos ouvindo pela internet, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que possa estar realizando isto agora e que o Senhor receba de braços abertos. Aquela que se afastou dos caminhos do Senhor, mas está neste momento orando conosco e retornando para a casa do Pai, também que o Senhor receba de braços abertos. Pai querido, que a nossa fé tenha sido acrescida nesta noite. Pai, com fé eu oro para aquela que precisa de um toque curador do Espírito Santo nesta noite. Oh, aleluia, e de um milagre. Faz para a glória do teu nome conforme a tua vontade. Aquela que não tinha mais esperança, que a esperança possa renascer neste momento, Pai. Aqueles que têm uma falsa esperança, que possa depositar a sua esperança a partir de hoje no Senhor. Oh Pai querido, ajuda-nos a sermos pessoas que somos agradecidas por tão grande amor. Ajuda-nos a transbordar amor aonde, Pai, nos ambientes que nós frequentamos, para que as pessoas possam ser amadas por Ti através das nossas vidas, Pai. Pai, continua abençoando a vida do pastor Flausilino e a sua família, o pastor Marcos, a sua família, o pastor Wesley, a sua família e toda essa querida igreja. É a nossa oração e gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém.